Boa noite, eu sou a Sandra Matunoshita, da SS Alergia, e mais uma vez eu tenho a grata alegria de receber no nosso canal da SS Alergia, do YouTube e também do Facebook, a doutora Luciana Sgarbi, que é uma infectologista super renomada aqui da nossa região, e ela veio falar de um tema muito importante. De 2 a 3 milhões de mortes são evitadas por ano por causa da vacinação. Mas nos últimos anos tem acontecido movimentos antivacinais que têm prejudicado muito um trabalho que foi construído durante muito tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de vacinar não somente os nossos filhos, mas a gente também como adulto. Vamos falar um pouquinho do que tem acontecido nesses últimos anos, que tem causado um pouco de muita preocupação para os médicos de todas as áreas, né? Desde um pediatra, um geriatra, porque é muito preocupante e podia ser evitado com uma simples vacina. Doutora Luciana, bem-vinda, que alegria te receber de novo. Oi, Sandra, o prazer é meu, é um papo tão gostoso, né? Que a gente vai conversando, quando a gente vê, meu Deus, o tempo acabou, e estamos nós aqui, né, na conversa sobre um assunto tão importante como prevenção, né, Sandra? É isso mesmo. E assim, eu já vou aproveitar e falar para vocês, né? O vídeo vai ficar gravado para poder ser assistido outras vezes, em outras situações. Tem alguns temas que, quando são extremamente relevantes, a gente vê que, inclusive, a gente falou sobre depressão com a doutora Andréia, e esse vídeo, essa live dela foi passada em alguns locais, para grupos, porque era um tema extremamente relevante, né? E esse da vacina, ainda mais nesse ano de pandemia, onde todo mundo está com medo de sair de casa, né? A gente sabe que muitos pais optaram por não levar seus filhos para serem vacinados, né? Isso causa muita preocupação. E a gente adulto, às vezes, se descuida um pouco, esquece de olhar a carteirinha, esquece de fazer a nossa vacina, né? E tomar as doses necessárias. Às vezes a gente acaba se prejudicando e sem perceber a gente pode prejudicar toda uma comunidade, né? Acho que essa é uma linha da nossa conversa hoje. Você pode começar falando para a gente o que é uma vacina? Então, a todos que estão ouvindo, né, vacina não é uma coisa nova, né, como todos sabem, foi descoberta lá nos anos de 1700, né, o pai praticamente da vacinação foi o Jenner. Ele foi percebendo que mulheres que faziam a ordenha de vacas de leite, né, elas não tinham o cowpox, elas não tinham a varíola, elas não adoeciam de varíola, que era considerada uma grande peste naquele século. E aí ele começou a ter ideia, e durante 20 anos ele trabalhou em seus experimentos. E ele foi, então, tirando a pústula dessa secreção da teta, né, do animal, da vaca, e ele fez um experimento que hoje, lógico, não se podia fazer, né, porque hoje tem uma comissão de ética, as vacinas são feitas com outra metodologia, os estudos também, mas ele inoculou esse conteúdo dessa pústula, dessa secreção de alguém com a doença, e ele protegeu aquela criança, né, de ter o cowpox, porque ele escarificou, ele produziu uma mistura com esse material que ele tirou da teta da vaca e inoculou no menino, e depois ele inoculou o vírus da varíola, e o menino não adoeceu de varíola, um menino de 8 anos. Então, foi aí que começou a ideia de que é possível que a gente prepare determinadas antígenos, né, que são substâncias, para inocular em nós, para que o nosso organismo produza o que nós chamamos de anticorpo. Então, resumindo, o que é vacina? É algo que é inoculado ativamente em nosso organismo para estimular o nosso organismo a produzir anticorpos. E hoje a gente tem vacinas de tecnologias as mais distintas.
A gente pode ter vírus vivo, vírus morto, né, bactéria atenuada, a gente tem vacina de engenharia genética, a gente tem vacina de vetor, onde a gente usa um determinado agente para levar a informação. Então, são múltiplas as tecnologias que faz com que nos imunizemos, ou seja, que a gente fique protegido de uma gama enorme de adoecimentos. Sabe, Sandra, que a vacina e a água tratada, né, água potável, fez com que a população do mundo ganhasse 30 anos de vida. A expectativa de vida era uma. Quando surgem as vacinas, a expectativa de vida do ser humano, ela ampliou em 30 anos. Então, foi um pulo. É como se hoje, nós vivemos 80 anos, 90, a gente poderia viver 110, ganhamos 30 anos. Então, a gente pensa, imagina viver 110, daqui a pouco 150. Então, a gente pode viver mais porque temos menos adoecimentos, que as pessoas, né, morriam aos milhares, porque eram epidemias. É a primeira, uma das poucas vezes que o mundo recente, os jovens, estão vivendo uma pandemia. Agora, isso imagine lá no século XVIII, XIX, né, ou mais para trás, quando não tinham vacinas disponíveis, as pessoas morriam aos montes de várias pestes, todas as doenças infecciosas que passavam de uma para outra pessoa, eles não sabiam o que era, então chamava de peste. Então, para tantas pestes, para tantas pessoas que morreram, hoje não se morre mais. E aí nós estamos, como você abriu a conversa, né, em 2020, debatendo um tema de pessoas que têm dificuldade de lembrar da vacinação, dificuldade de cumprir uma carteira que é gratuita, porque o Brasil, Sandra, é modelo, né? Nós somos exemplo de um dos países que tem uma quantidade e qualidade de vacinas desde o recém-nascido ao idoso, né? Então, deu para entender o que é uma vacina? Deu claramente, muito bom. É importante que as pessoas tenham uma noção e que entendam a vacina, ela tem a função de proteger e aumentar o tempo de vida, como você disse. Eu não tinha ideia de que eu sabia que por causa dela a gente tinha aumentado o nosso tempo de vida. Não sabia que 30 anos, gente, a gente vive, se viver muito, 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 a gente vive até uns 90, se viver até uns 90, né, anos, é muito tempo da nossa vida, 1/3 da nossa vida que a gente ganha, né, se a gente considerar isso. E ainda tem muita gente que e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que acha que a vacina, ela causa doenças, ela causa males, ela é perigosa e tem tantas fake news, né? Que a gente descobre que a fake news existia antes mesmo da internet, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para que serve a vacina? Se você puder falar um pouquinho mais, para que serve e para algumas das principais doenças que foram erradicadas graças à vacina? Então, né? Se a gente lembrar para que serve, né? Então, assim, existe uma gama de doenças e essas doenças levavam à morte. Então, a ciência foi progredindo, descobrindo quem causava determinada doença, quem é o agente causador da tuberculose, quem é o agente causador da poliomielite, da hepatite, da meningite, da pneumonia. E à medida que os anos foram passando, nós fomos descobrindo quem que causava determinada doença e que remédio utilizar para aquela doença. Mas nós queríamos mais, né? Porque um remédio, a doença já aconteceu. E aí eu posso ter um adoecimento com morte, um adoecimento com sequela, um adoecimento com custos muito grandes para a sociedade. Então, desde lá de trás, por isso que Jenner foi uma pessoa muito iluminada,
Os cientistas, desde aquela época, começam a pensar, se eu sei que é meu inimigo, por que eu vou deixar esse inimigo chegar? Por que eu não posso ensinar ao meu organismo de fazer a sua proteção, que são os anticorpos, os soldados de defesa, antes mesmo que eu adoeça? Então, uma das mais antigas vacinas e mais importantes do calendário básico é a vacina contra a tuberculose e poliomielite. A poliomielite era uma doença gravíssima, de alta mortalidade, e os que sobreviviam eram pessoas que ficavam marcadas para a vida inteira, com sequelas gravíssimas, né? Então, já se sabia quem era o agente, era chamado vírus da poliomielite. E tinha o vírus da poliomielite tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, os cientistas lá atrás, vou contar a história da polio, que acho que ela representa muitas outras vacinas, né? Eles pegaram esse vírus e, em laboratório, amansaram esse vírus, atenuaram o vírus, abrandaram o vírus, tornaram esse vírus muito manso, de forma que surgiram duas vacinas. A vacina SEIB, que é a gotinha, a famosa, né, vacina da gotinha do SEIB, que com 2 gotinhas eu tinha ali o vírus da polio tipo 1, tipo 2 e tipo 3 amansado, abrandado. A criança deglutia, fazia uma proliferação no intestino, só que era um vírus amansado, então ele não causava poliomielite, mas fazia com que o nosso organismo aprendesse a como se defender do polio, do vírus da polio. Quando eu entro em contato com o vírus selvagem, eu já tenho os meus anticorpos. Aí o vírus falava, epa, eu já sei, o nosso organismo, epa, eu já sei quem você é. Você é o vírus da polio, eu já sei me defender. Então, é uma linha de vacina que é o vírus vivo atenuado. E também foi desenvolvida com a polio uma vacina mais segura, que era com o vírus morto, inativado. Só que daí não se conseguia mais que essa vacina fosse oral, ela era injetável. Então, durante muitos anos, nós usamos a vacina da polio para fazer os anticorpos, e é uma vacina erradicada nas Américas, mas ainda não do planeta. Temos focos em alguns países como Afeganistão, Paquistão. Por quê? Exatamente por crenças inadequadas. Existem em alguns países que ainda têm a polio a crença de que se eu tomar a vacina da polio, eu vou ficar impotente, então os homens não querem tomar. Ou que se eu tomar a vacina da polio, eu posso pegar AIDS com essa vacinação. Então, são conceitos inadequados que foi disseminado por essa população, e isso faz com que as pessoas acreditem e não tomem a vacina. Mas antes da vacinação da polio, e que a polio foi praticamente controlada em quase todo o planeta, nós tivemos a erradicação da varíola, que foi uma grande peste. Quando a vacina da varíola, que começou com o Jenner, quando ela começa a ser produzida e depois em escala, digamos, para todos tomarem, foi um problema, né? E no Brasil nós tivemos um movimento conhecido como a Revolta das Vacinas, porque nós estávamos naquela época no Rio de Janeiro, no início da década de 1900 e alguma coisa, lá para trás, 1920 e pouco, se eu não me engano. E o Rio com uma mortalidade absurda de casos de varíola, e o presidente, na época, obriga a vacinação com Oswaldo Cruz, que era seu ministro da Saúde na época. E as pessoas foram às ruas brigar contra a vacina, e morte, e uma confusão. E depois tudo isso se acalma, as pessoas vão para a fila tomar sua vacina, entendendo que aquilo não era um mal, era um bem, era uma proteção.
Então, a varíola é o exemplo maior, porque ela foi erradicada do planeta. Então, a sua geração, Sandra, e as gerações para baixo, não nem tomaram a vacina da varíola. A vacina da varíola, ela foi padronizada a ser no braço esquerdo, a BCG da tuberculose no braço direito, e a minha geração, ou até a geração da década de 70, essas pessoas ainda têm a cicatriz da vacina da varíola. As gerações mais recentes nem têm, porque foi uma vacina que nem se precisa mais ser tomada. Olha que coisa mais linda! Uma doença que destruiu milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e foi varrida do planeta. Quase estávamos conseguindo isso com a polio, e aí, por problemas que nós estamos enfrentando na atualidade, né? Então, a gente tem inúmeras vacinas que com certeza todos vocês conhecem, né? Vacina BCG da tuberculose, vacina da hepatite B, da hepatite A, meningite, gripe, né? HPV. Depois a gente vai entrar um pouquinho nessas vacinas, né? Mas eu fico pensando, né, Sandra, que você não previne só adoecimentos. Nós prevenimos câncer com vacina. Não é lindo? A principal causa de câncer do fígado é o vírus da hepatite B. E nós já temos vacina contra a hepatite B, Sandra, desde a década de 80, 70. A gente tem vacina para hepatite B. E é assim, difícil para as pessoas tomarem a vacina da hepatite B, né? Outra vacina que é contra câncer, HPV, contra o câncer do homem, o câncer da mulher. Então, nós estamos falando de vacina e as pessoas pensam que vacina é só para doenças. É para doença, para câncer. E seguramente, Sandra, no futuro, teremos vacina contra doenças como Alzheimer, né? Contra doenças crônicas. Então, nós vamos ensinar e trabalhar do ponto de vista genético para que a gente possa trabalhar não só doenças infecciosas, mas, quiçá, doenças neurológicas e metabólicas. Gente, é muito lindo. Espero que a gente consiga, né? Quem sabe algumas gerações à frente ter tudo isso. E não é impossível, porque a gente vive, né, um momento em que nós temos esses privilégios que você citou de ter doenças que foram completamente erradicadas, né, do mundo. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, nas décadas anteriores, né, houve um problema seríssimo, né? É que eu não anotei os nomes, né? Eu acho que eu falei nisso, mas teve um cientista que ele falou que a vacina causava, em resumo, que ela causava autismo. Né? E o material dele, o artigo dele foi publicado numa revista muito conceituada, e isso causou um dano no mundo todo, muito ruim, que traz consequências até hoje. Foi provado que era mentira, foi provado que não era verdadeiro, foi retirado da revista, fizeram um monte de coisa, mas ainda assim o mundo sofre consequências de uma fake news, por isso que eu brinquei, né? Uma fake news antes da gente ter internet. Como foi prejudicial, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você deve ter acompanhado tudo isso. Sim. Olha, foi uma das maiores tragédias, né? Porque, veja, e foi muito importante você trazer essa questão. A vacina do sarampo, cachumba e rubéola, que é a vacina que foi associada por esse cientista inglês a autismo, é uma vacina muito antiga. Então, eu posso ter erros de estudos, porque quem faz o estudo são seres humanos. Uma coisa é você ter erros, né? E que você vai corrigir esses erros. Outra coisa é você usar da má fé. Este cientista publicou no Lancet dados forjados por interesse econômico. Ele descobriu
que o sistema de saúde inglês, ele pagava indenização por efeitos adversos de medicamentos, de vacina, por alguma razão, né? E ele, então, tinha um cliente com um filho autista e ele falou, poxa, boa ideia, eu vou dizer que essa vacina foi a causadora do autismo e eu vou entrar com a indenização contra... E ele forjou dados tão perfeitamente, submeteu essa revista e, no dia seguinte, isso estava em todos os jornais do Reino Unido e do mundo, porque foi uma coisa muito grave e foi um cientista muito renomado, né? E isso foi logo descoberto, essa pessoa perdeu seu registro de exercer a medicina, o artigo foi retirado da revista e proibido de ser citado, mas como você falou, quando você faz um dano, as pessoas, até você se retratar, é algo muito demorado e muito lento. E por incrível que pareça, esse cidadão hoje mora nos Estados Unidos e é amigo do presidente americano e está sempre aparecendo publicamente com o presidente americano. Olha a gravidade da situação do momento. Olha a gravidade da situação no momento. Nenhuma nem duas vezes esse cidadão que fez tão mal ao mundo aparece publicamente com uma pessoa importante quanto um presidente de uma nação. Olha a gravidade. Então, o que eu quero te dizer é que os estudos, Sandra, mostram que quando uma mãe vai procurar algo na internet sobre determinada vacina ou sobre determinado assunto, né, que ela queira para o seu filho, se ela entrar num site que fale mal de vacina, se ela navega ali, ainda que seja por alguns minutos, aquela informação fica retida, esta mãe perde a visibilidade da importância de vacinar o seu filho, da gravidade da doença e fica com aquela informação inadequada. E essa informação inadequada persiste na mente dos pais por média de 5 a 6 meses. Então, olha a questão das redes sociais, né? A importância de você, quando quer uma informação segura sobre um assunto médico, seja de qualquer natureza, você quer tirar uma dúvida de cardiologia, de endocrinologia, de vacina, de dermatologia, não use as redes sociais para se informar, né? Não use o Zap, procure a Sociedade Brasileira daquele assunto que você está procurando. Ali você vai encontrar informações éticas, corretas, científicas, e não informações que vai te deixar angustiada, com medo. Ah, mas eu tenho medo de reação alérgica, tenho medo... Veja, todas as medicações não podem dar um efeito colateral? Podem. Só que quando um medicamento ou uma vacina se torna disponível, ela foi tão bem avaliada que essas alterações pequenas que podem acontecer, elas não têm nenhuma gravidade. Então, eu posso tomar uma vacina de gripe e ter dor, posso ter vermelhidão, posso ter desconforto. Pode. Agora, compare isso, né? Estou falando de gripe, influenza. Compare isso ao risco de a pessoa idosa, ou a criança, ou aquele diabético não tomar. E daí ele ter complicações como descompensa o diabetes, descompensa a sua doença cardíaca, descompensa a sua hipertensão, seu câncer, seja lá qual for a doença que você tenha, você vai parar no hospital, às vezes com pneumonia grave, intubação e morte. Então, nós estamos falando de que quando um produto chega, já foi avaliado o risco-benefício daquele produto. Quais são as alterações que porventura possa dar, qual é a gravidade.
Por isso que a grande maioria das vacinas, elas são não vivas. Algumas vacinas são vivas, mas mesmo as vacinas vivas, ela tem estudo para avaliar o seu risco, né? Versus o adoecimento. Porque senão eu vou tomar uma vacina contra a catapora e vou morrer da vacina, é melhor eu ter catapora. Então, não é assim que as coisas são feitas. Então, e por isso que se leva muito tempo para você entender, para você avaliar. Só que o tempo também está se encurtando, porque a tecnologia facilita a avaliação dos resultados, né? Porque as pessoas falam, mas a vacina de Covid, por exemplo, vai sair tão rápido? Na época do Jenner, ele estudou 20 anos. Hoje, não precisa mais de tanto tempo. A tecnologia já nos ensinou tanto que a gente já tem muita informação armazenada e que, com menos tempo, com mais investimento e o envolvimento mundial, né, todos colaborando, a gente pode chegar a um resultado num tempo mais curto, com segurança. Espero que a gente consiga, né, ter essa vacina do coronavírus sendo liberado, ultrapassando brigas políticas e tudo mais, para que a gente consiga ter uma vida com qualidade na nossa sociedade como um todo, né? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer para você, doutora Luciana, a vacina ela protege para toda a vida? Ou existem algumas vacinas que a gente tem que fazer reforços? Então, Sandra, a maioria, praticamente nenhuma vacina protege para a vida toda, tá? A maioria das vacinas, quase todas as vacinas, nós precisamos relembrar o nosso sistema imunológico daquele agente. Mas tem vacinas tão boas que com 2 doses ela confere uma proteção. Então a resposta depende da vacina. Eu vou dar um exemplo. Vacina do sarampo, cachumba e rubéola, que a gente acabou de falar. Se nós temos o número de doses completas, ela vai nos proteger para a vida toda. A vacina da febre amarela, se você tem o número de doses, são 2 doses garantidas na sua carteira, você vai ter proteção para a vida toda. Mas tétano, por exemplo, a gente toma a vacina, ela fica com a proteção bem alta, com o passar dos anos essa proteção cai, de forma que a cada 10 anos eu tenho que relembrar o meu sistema imunológico. Então, existem vacinas, a maioria das vacinas, a proteção é muito duradoura. E outras vacinas eu preciso estar relembrando o nosso sistema imunológico. Então, para isso, existe o que nós chamamos de posologia. Então, todos que trabalham com vacina sabem quantas doses de cada vacina precisa ser retomada, ser reforçada, né? Então, os adolescentes. Então, as mãezinhas estavam acostumadas a levar os seus bebês para vacinar. 5 anos era a última dose de vacina, até anos atrás, e as mães desligam e nem sabem onde colocam as carteiras de vacina dos seus filhos. Então, a primeira informação que eu quero dar a partir da sua pergunta é: a carteira de vacinação é um documento tão importante como a carteira de identidade. Nós devemos guardar. Por quê? Se lá atrás a vacinação era só até 5 anos, hoje a gente sabe que as vacinas contra meningite, ACWY, né, por exemplo, meningite C ou meningite B, ela precisa ser reforçada. E se eu não tenho a carteira, como que eu vou saber quantas doses aquela criança tomou ou não? Então, as mães precisam guardar, porque na adolescência tem vacinas novas a serem tomadas, na vida adulta tem vacinas a serem tomadas, na vida da terceira idade. E também, se eu estou gestante, então eu preciso tomar algumas vacinas quando estou gestante, independente da minha carteira. Eu estou protegida, mas eu preciso proteger o meu bebê. Quer ver um exemplo atualíssimo?
Influenza, quando a mãe toma na gestação, ela vai proteger o seu bebê. Hepatite B, quando eu tomo na gestação, eu vou proteger o meu bebê. E a coqueluche, nós estamos em epidemia de coqueluche, né? Essa geração todas de mães dos últimos anos, dos últimos 20 anos, elas não sabem o que a coqueluche que é a tosse comprida. Porque foi uma doença que ficou lá no esquecimento. A coqueluche voltou, porque muitas pessoas não renovaram a sua vacinação. Então, as grávidas, então tem carteira de vacinação do nenê, do adolescente, da mulher grávida, do idoso. Então, a carteira a gente tem que guardar, porque nós temos que saber os reforços que são necessários para algumas vacinas, para outras não, e também as novidades. Então, tem mãezinha que chega aqui com o filho adolescente e fala, não, meu filho já está com tudo correto, vim tomar só HPV, por exemplo. Porque eu vi o que tem vacinação de HPV para o adolescente. Quando você vai olhar, não tem nenhuma meningite, não tem hepatite A, não tem catapora. Por quê? Porque esse adolescente, quando era criança, essas vacinas não existiam. São vacinas dos últimos 5 anos. Então, se você, Sandra, tem o seu bebê, daqui a 10 anos, tantas outras vacinas já entraram, não é verdade? Já entraram na rotina que não está na rotina anterior. Então, carteira de vacina, mamãe, adultos, guardem. Legal. Eu ia falar um pouquinho, né, da importância das doses de reforço, né? Você fez um reforço disso, é importante que se tome e pode prevenir tanta coisa, né? Não, e aí eu sempre falo, né? Tem um olhar egoísta, entre aspas, porque eu preciso me proteger tomando a vacina, mas ele também tem um olhar para o social. Eu protejo a minha comunidade, ou eu prejudico, né? Eu não sabia, 95% da população precisa estar imunizada para que um contexto, um local realmente esteja seguro, né? E alcançar essa quantidade é muito difícil mesmo. Por isso a importância das campanhas que o governo faz para que as vacinações aconteçam, mas algumas doenças, como o sarampo, que estava erradicado, né? Acho que ficou 2 décadas erradicado, né? Voltaram por causa desses movimentos antivacinais, porque pessoas deixaram de vacinar, e aí a gente não tem mais 95, a gente começa a cair, a gente começou a ter surtos de sarampo, e eu fiz um levantamento em 2019, 17.529 pessoas pegaram sarampo, e estava erradicado, e 14 pessoas morreram por algo que não precisava acontecer, né? Algo muito simples que é oferecido, a pessoa ela acha, não dá o valor devido e por algo assim totalmente desnecessário, né? Super controlável, e ela perde a vida, ela adoece, continua transmitindo e o negócio vira um caos, né? E aí a gente está num período de pandemia. Eu fiz uma live com a doutora Ana Paula Castro, que é uma das alergistas mais conhecidas, inclusive ela é candidata a presidente da ASBAR, né, Associação Brasileira de Alergia, e ela falando sobre o retorno às aulas, e a pergunta que eu fiz para ela é: o que os pais podem fazer para prevenir risco para os filhos no retorno? Ela falou: olha, tem muita coisa que não tem como a gente controlar, mas tem uma coisa que a mãe tem a obrigação de controlar: é a vacinação do seu filho. Olhar a carteira de vacinação e atualizar ela. Essa é uma obrigação que está na mão da mamãe e do papai, né? E aí, quando a gente falou de fazer essa live, eu falei, gente, como é importante a gente trazer isso. Olha como as áreas, né, da medicina se conversam. Você quer que o seu filho fique seguro, né? Atualize, acerte a carteira de vacinação. É super importante.
né? Mas voltando para essa questão do sarampo, qual foi a tua visão quando você viu que isso estava retornando, sabendo que um dia estava erradicado? Então, nós perdemos, né, Sandra, como você falou, o certificado de controle do sarampo. Então, assim, esse ano foi um ano especial pela Covid, mas não foi o ano responsável por isso. Como você falou, 2010, isso vem acontecendo, a diminuição da procura de vacina vem caindo desde 2013, Sandra. Ano a ano, a gente vem diminuindo a procura de vacinas, os pais não estão atentos, os médicos também têm a seu papel de responsabilidade, porque muitas vezes não cobram dos seus pacientes a carteira. É importante que o médico, profissional da saúde, na verdade, de uma maneira geral, cobre a carteira de vacinação de seus clientes, sejam eles adultos ou pediátricos, né? Então, porque esse movimento veio caindo, e não só no Brasil, o movimento antivacinal, ele não é muito forte. Ele vem se potencializando agora pela questão política, pela questão de fake news. Mas essa questão desse falta de cuidado com a vacina já vem acontecendo há algum tempo, por várias razões. Medo de efeitos adversos, por leituras inadequadas, por horários também da rede pública nesse atendimento, porque a vida mudou tanto, né? Então as pessoas têm que ir ao posto de saúde e se vacinar. E o posto, ele abre no horário ainda muito rígido, né? Tipo 7 às 5. Muitas mães trabalham, não tem como levar os seus filhos. Então há de se pensar alternativas para facilitar mais a dispensação de vacinas. Será que vai abrir sábado, domingo? O horário vai ser mais flexível, vai ter vacina em outros horários, para facilitar com que essa mãe que trabalha em uma jornada grande de trabalho, será que vai ter vacinação em escola? Quer dizer, há de se pensar formas de facilitar o acesso a essas vacinas. Outro ponto foi a falta de insumos pelo governo. Então, nós tivemos nos últimos anos muita falta de vacina na rede básica e também nas clínicas privadas, né? Houve muito problema de produto, de fabricação, de ter a vacina. Isso interrompia, muitas vezes, a vacinação. Mas, sem dúvida, a falta de informação é um dos fatores mais cruciais, né? Porque se o pai e a mãe têm a informação correta da importância, da seriedade, a mãe leva. Agora, se você perguntar para mim, na questão do sarampo e dessa falta de compromisso dos pais com a vacinação, eu acho que a falta de visibilidade destas doenças. Essas mães não sabem o que é tétano, o que é coqueluche, o que é sarampo. Elas não conhecem, então elas pensam que isso não existe. Então, para que eu vou levar meu filho para tomar uma vacina? Ele vai chorar, ele pode ou não ter febre, ele pode ou não ficar desconfortável naquele dia da vacina. Por sarampo, que eu nem sei o que é, eu nunca ouvi falar, nunca vi ninguém da minha família com isso, nem dos meus amigos, então eu não vou vacinar. Então, o que acontece? Acontece uma queda, uma falta de cuidado, de responsabilidade e falta de cobrança. Então, existe lei no Brasil, né, e a lei antiga, da obrigatoriedade da vacinação na faixa da criança e do adolescente. Né? Então, é algo obrigatório por lei. Né? Isso é um assunto que gera polêmica, mas se você olhar a medicina nos últimos anos, ela ficou muito mais participativa. Antes, o médico, o que ele falava, Sandra, era lei. Né? Ele falava para o paciente, ó, você tem que tomar esse medicamento, tem que fazer esse tratamento, o paciente obedecia. E isso mudou, graças a Deus. Não é assim. A gente compartilha com o nosso doente, ó, tem esse caminho, tem esse, né? E você conversa com o seu paciente. Só que e o paciente pode aceitar ou não o tratamento.
Então, eu posso propor um tratamento de câncer ou de uma pneumonia, vai tratar em casa, vai tratar no hospital, e a gente toma essa decisão compartilhada com o paciente, não é verdade? Mas quando a gente fala de criança e adolescente, a gente tem que ter um cuidado maior, porque o adulto, ele pode recusar. E você vai dizer, você vai tentar convencê-lo, né, pela sua formação, pela ciência e tal. Quando é criança, e se o pai é meio atrapalhado e ele decide que ele não quer fazer determinada coisa, o pai e a mãe que são as pessoas que tecnicamente teriam que proteger aquela criança, como que fica? Então tem que ter algo de uma lei que proteja esse adolescente de pais que tem um pensamento ou uma crença, seja ela religiosa, filosófica, antropológica, qualquer que seja, há de se ter uma proteção, né, para essa criança. Por isso que existe uma lei. Então, vacina é algo obrigatório. As pessoas falam, não, mas o filho é meu, eu decido o que é bom para ele. Tudo bem, Sandra, você vai decidir, né, quem está me ouvindo, o que roupa que ele vai vestir, o que ele vai comer, como que eu vou ensinar, mas tem coisas que não é por aí. Por exemplo, eu posso decidir que eu vou ensinar o meu filho batendo nele todos os dias, espancando ele. Eu acredito que assim ele vai aprender, mas eu não posso fazer isso, né? Então, tem que ter um limite entre é o meu filho, mas eu também não posso tudo. Então, o que aconteceu com a vacinação do sarampo e de todas as outras? Porque nós estamos falando que o caos maior foi de 19 para cá. Nós não conseguimos, em nenhuma vacina disponível na rede pública, no Brasil, atingir a meta. Nenhuma. Nem pólio, nem hepatite, nem BCG, de forma que não só de sarampo estamos tendo problema, como nós podemos sim ter risco de doenças mais graves, né? Nós não erradicamos a pólio do planeta, a pólio existe. E com o ir e vir das pessoas, e com muitos susceptíveis, pode acontecer uma epidemia. Então, nos Estados Unidos, isso começou também lá, teve uma epidemia de sarampo, né, em vários estados, de grupos anti-vacinas, né, e a lei lá também existe, da obrigatoriedade da vacina. Eu até tinha notado aqui, eu estava fazendo uma pesquisa e tem um político nos Estados Unidos, não, na Itália, que acho que você até sabe do que eu vou falar, né? Massimiliano Fedriga, eu acho que é isso o nome dele, lá da Itália, né? Ele foi uma pessoa que brigou, ele fazia parte, né, desses movimentos antivacinais e ele pegou catapora, né? Ele foi internado com catapora. Olha que situação. E catapora no adulto pode gerar morte. Então, quando a gente fala da importância da vacina, você tocou num ponto, Sandra, muito importante. Eu tenho que proteger aos meus filhos, eu tenho que me proteger aos meus familiares e à minha comunidade. Então, a gente, quando tem uma situação de doenças, e eu não vacino o meu filho, ou eu não me vacino, eu estou correndo o risco, expondo os meus filhos a risco de morte. Então, quando aparece na televisão, mãe espanca filho até a morte, a gente fala, meu Deus, como que uma mãe pode fazer isso? Eu estou aumentando o volume para que a gente possa entender como que a mãe permite que o filho morra de sarampo. Ela não vacinou. Nós estamos com um caso aqui no Brasil, Sandra, muito interessante. Ele é de Paulínia, ali perto de Campinas. Uma família abastada, com os filhos,
absolutamente contra vacinas, e chegou a uma situação que isso foi para o Ministério Público, e a primeira instância, a juíza que avaliou o caso, achou que nada demais, nenhum problema, que aquelas crianças ficassem sem a vacinação, e deu ganho de causa favorável à mãe. Mas o Ministério Público não concordou com isso foi adiante para a segunda instância, está agora na terceira instância, e está com o Barroso, né, para ser julgado, e isso está um pouco ainda parado. A impressão que a gente fica é que ele quer avaliar isso de uma forma mais ampla, especialmente no momento que estamos vivendo. Nós podemos agir dessa forma, né? Uma mãe tem esse direito de negar a seus filhos uma proteção, não para uma doença em particular, mas para todas as doenças que estão aí. Então, é uma coisa que acontece hoje. E os estudos também mostram, eu vi um artigo muito interessante, que a gente pensa que isso está associado a uma questão de baixo nível cultural ou educacional. E não tem a ver com nível socioeconômico, com nível cultural, com nível com poder aquisitivo, nada. São pessoas que têm uma altíssima capacidade de ser influenciada por mídias, ou também que tem uma percepção assim de que eu estou sendo controlada. Eu não quero ser controlada, eu faço o que eu quero, né? Então, e muito menos por motivos religiosos, filosóficos, é muito mais a questão informativa. Por isso que eu bato na tecla de que, ao invés da gente ficar fazendo um quebra de braço, vamos obrigar, vamos fazer... Não, vamos convencer, vamos mostrar a seriedade, os estudos, para que a pessoa voluntariamente fala, não, isso aqui já foi muito bem avaliado, né? A campanha de gripe, né? 30 anos de vacina. Sabe, hoje de tarde tem um moço chamado Marco que procurou a nossa fanpage, porque ele achou o tema interessante. E aí ele citou e depois eu fui pesquisar. No começo desse ano, a Academia da Força Aérea de Pirassununga, ela teve um surto dentro dela de sarampo nos jovens, 76 cadetes, em 76 cadetes foi confirmado sarampo, né? Assim, começo desse ano, gente. E adultos, jovens adultos, né? A informação que eu li no artigo é que eles tinham sido vacinados, mas por outros motivos acabaram pegando. Bom, mas eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque a gente tem algumas perguntas, e é interessante porque, assim, o Frank me entregou uma pergunta e eu vou juntar. Agora as pessoas estão perguntando do coronavírus, tá? Vou fazer um monte de perguntas juntas. Uma tem sentido o medo que a população tem com relação à vacina chinesa do coronavírus? Tá, essa é uma pergunta. A outra é do Dagoberto Correio, que ele fala assim, considerando que há vários grupos de cientistas em todo o mundo trabalhando na eventual produção da vacina contra o Covid-19, a pergunta é: existe algum grupo consensual reunindo todos os países, estudando em conjunto esta vacina? Se sim ou não, quais as implicações sociais, de saúde pública, de política, podem interferir nesses movimentos antivacinais? Obrigada, Dagoberto, pela pergunta. Então, assim, não tem nenhum receio a questão da vacina da China é muito mais política. Então, eu vou tentar dar uma explicada, porque tem duas vacinas chinesas que estão em fase muito avançada. Uma é que está em parceria no Brasil, né, que é a vacina de vírus, coronavírus inativado. Então, de todas as vacinas que estão em teste, é a mais segura, entende? Então, primeira informação para o público. Por que é a mais segura? Porque é a de tecnologia mais antiga. É o beabá da vacina. Eu pego o vírus,
Eu inativo o vírus, aplico o vírus morto, né? E daí eu não tenho jamais risco de ter coronavírus com esta vacina, porque a vacina está morta. O que os estudos estão avaliando nesta vacina, né, que é parceria com o Butantan, é o quanto ela vai ser efetiva, o quanto na preparação dela vai ter reações locais, tá certo? Então, essa é uma das vacinas da China. Tem uma outra vacina da China, que também está sendo avaliada, e que essa outra vacina da China, ela é da mesma metodologia da vacina de Oxford, que é a outra vacina que também está bem avançada, que também está aqui no Brasil com a Fiocruz, né? A vacina de AstraZeneca e Oxford, que é uma vacina também muito segura. O que ela faz? A gente chama vacina de vetor. Eu preciso receber a informação. Então, a parte do vírus que vai entrar em meu corpo, ela é carreada, ela é levada por um vírus comum em nós chamado adenovírus, que são vírus que causam resfriados comuns. Então, a vacina chinesa, a segunda vacina chinesa, usa um vírus, adenovírus humano, para ser esse carreador dessa proteína que vai estimular em nosso organismo a produção de anticorpos. Só que esse adenovírus, ele foi mexido para que ele não se replique, porque senão eu vou ter uma gripe. Então, eu inativo a capacidade de replicação desse adenovírus, coloco a informação que eu quero e o adenovírus traz para mim. Isso não é novidade também. É a mesma forma que foi feita a vacina contra o ebola. Então, esta tecnologia já é uma tecnologia conhecida. A de Oxford, que todo mundo também fala bastante, que tem saído todos os dias nos jornais, tem essa mesma forma de ser feita, só que usa um adenovírus de chimpanzé. Também seguro. Você pega esse adenovírus de chimpanzé, faz com que ele não se replique, coloca a proteína S dentro, né, que é da espícula lá do coronavírus, para que a gente possa, então, desenvolver os anticorpos. Então, assim, respondendo, então, a vacina chinesa, absolutamente tranquila e mais segura, porque é de tecnologia que nem envolve adenovírus, nem envolve um outro agente. Então, a gente tem duas chinesas aí que estão em fase muito adiantada. Bem, todas essas vacinas não é mérito da China, não é mérito do Reino Unido, não é mérito dos Estados Unidos, que também tem vacinas avançadas, como a vacina Moderna, né, que é uma vacina que usa uma tecnologia de RNA mensageiro, que está, assim, muito avançada, que é uma tecnologia que vai revolucionar, em dando certo, outras vacinas, que talvez seja uma plataforma nova que passe a ser usada para outras vacinas. Porque essas outras metodologias que eu falei, eu preciso ter o vírus vivo, depois inativar o vírus. A Moderna, eu não preciso trabalhar com vírus, eu trabalho só com RNA do vírus. Então, é uma vacina mais segura para quem está desenvolvendo, porque eu não preciso ter um laboratório de segurança máxima que eu vou ter vírus vivo. Então, todas essas vacinas não é mérito de um país, são todos cientistas se associando e pensando. Mesmo vacina chinesa, tem parceria americana, alemã. Você não consegue fazer vacina para a população do mundo se você não tem investimento com parcerias, com mentes pensantes, né? Então, é um grande erro dizer vacina de fulano, vacina de cicrano, vacina do país A, vacina do país B, porque mesmo essas vacinas, elas são feitas uma partezinha lá, uma partezinha aqui, né? Ela não é feita totalmente num determinado país. Legal, agora eu vou sair do coronavírus, eu vou fazer a pergunta do Bruno, lá de Brasília. Qual a justificativa para se administrar as doses de reforço da Sabin em crianças imunizadas pela Salk? Ah, tá. Então, Bruno, muito obrigada pela pergunta, né? Então, assim,
Eu disse a vocês no início que a gente tem a polio gotinha e temos a polio morta. Então, lá atrás, na década de 60, 70, 80, nós usávamos a gotinha. Quando a polio é praticamente erradicada do planeta, alguns poucos países que contêm, o risco de eu ter problema com a vacina viva versus o risco de ter a doença, essa aqui pesa mais. Eu não tenho doença polio no Brasil há quase 30 anos. Então, é melhor que eu vacine, né, nas Américas, é melhor que eu vacine com a vacina mais segura de todas, que é a morta. Então, a gente usa a Salk e não a Seib. Bem, só que o Brasil está, nos últimos 5 anos, passando por esta transição. Antes, todas as vacinas Seib era utilizada nos 2, 4, 6 meses, 1 ano e 3 meses e 5 anos, 5 doses. Agora o governo já tem alguns anos tirando a gotinha e trazendo a Salk. Então a criança toma injeção polio morta com 2, 4 e 6 meses. Daí ela não tem risco de fazer problema com a gotinha, eu dou os reforços com a gotinha. E isso é temporário. A Organização Mundial de Saúde já pede que todos os países, ao longo dos próximos anos, abandone definitivamente a gotinha, já que a vacina morta é mais segura. Só que é mais segura, mas ela é mais cara, é injetável. Então, nós estamos nessa transição. Daqui uns anos, nós não teremos mais gotinha também. Nós só teremos os reforços de 1 ano e 3 e 5 anos, também com injeção. Tá bom? Tá. Abri o meu microfone. Desculpa, gente. É que eu tô lendo alguns comentários que colocaram. Vou aproveitar para falar algo. A gente já está quase terminando, né, a nossa live. Acho que tem ainda tanta coisa que a gente podia falar e tratar. Essa pessoa que me procurou, ela estava muito preocupada exatamente por causa do surto do sarampo, que já foi controlado e agora ele voltou, né? E tem uma outra pergunta do Bruno, que é como está a segurança da vacina contra HPV? Tá, Bruno, a vacina sempre foi muito segura, sempre, ela nunca teve problemas. Quem tem mais experiência para nos contar da vacina é a Austrália, que foi o primeiro país a introduzir a vacina para homens e mulheres, e lá eles simplesmente acabaram com HPV, câncer de colo, a situação é muito segura. O que aconteceu foi que uma adolescente, ao tomar a vacina, há alguns anos atrás, na mesma ocasião, ela desenvolveu uma doença neurológica, 1 semana, 10 dias depois. E a mãe fez essa associação. Ela tomou a vacina, fez esse quadro, foi a vacina que causou. E isso caiu na internet. Olha que confusão. Então, ficou como se a vacina que foi a causadora da doença neurológica daquela criança, que foi só uma coincidência. É como se eu tomasse a vacina hoje, fosse atravessar a rua, tivesse tontura, fosse atropelar a vacina, né? Nada a ver. Isso foi esclarecido para todos na literatura. E a vacina é absolutamente segura. É uma vacina um pouco doidinha no local, né? Os adolescentes reclamam. Absolutamente segura, deve ser vacinada. Lembrando, eu vou pegar o gancho da sua pergunta, nós estamos em outubro, mês da prevenção do câncer masculino. E o HPV é uma causa, não de câncer de próstata, mas câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de boca, né? E são inúmeros os cânceres causados pelo HPV e a vacina está disponível. Então, é importante que se tome a vacina, que não tenha receio. Ela é a vacina feita no mundo inteiro. Voltando para a questão dos movimentos antivacinais, que era uma das temáticas que a gente ia conversar, né, ia focar, eu li que ela é considerada uma das
10 maiores ameaças da saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Eu fiquei chocada com isso. É chocante, né? E eu li um termo recente, que eu não sei se eu vou falar correto, infodemia. Infodemia é uma epidemia de informações. Então, nós estamos vivendo uma pandemia de Covid, nós estamos vivendo uma infodemia, que é uma pandemia de informações que são muitas corretas e muitas incorretas. Nós estamos vivendo uma pandemia de não vacinação. Então, isso vai causar um boom de problemas em breve. Então, olha como não tem sentido. Todo o mundo numa corrida dramática por uma vacina que vai nos permitir ter uma liberdade maior em nossas vidas, no ir e vir, nas viagens, com os nossos familiares, os nossos entes queridos. E o que nós temos, nós não estamos valorizando. Então, é uma reflexão: que mundo é esse? Nós acreditamos numa mensagem de zap e não acreditamos no nosso pediatra, no nosso clínico, no nosso cardiologista, na ciência, né? Nós ouvimos informações de políticos e preferimos acreditar no político, que não é médico, do que na informação da ciência. Então, nós estamos vivendo um momento em que, ao mesmo tempo que a ciência ganha muita atenção, mas, ao mesmo tempo, é uma chuva de informações tão absurdas foi o conselho, a orientação que eu dei no início. O Zap é uma ferramenta maravilhosa, que revolucionou as nossas relações, mas a gente tem que saber usar, porque toda essa manipulação de informações é seríssima. Então, nós vamos ler a partir de algoritmos que já estão muito bem estudados. Então, nós temos que ter cuidado com o que estamos lendo. E a resposta para isso é a informação correta. Converse com seu médico, né? E quando for ler algo a mais, não leia em redes sociais. Procure a sociedade do assunto que você quer, né? Então, tem a Sociedade Brasileira de Alergia, não é isso? Uhum. Tem as BAE. Não é? Então, se eu quero uma informação correta, eu não vou no Zap ver o que saiu de alergia, eu não vou no Facebook checar isso, eu vou na sociedade. Lá tem profissionais que estão estudando, que estão se atualizando, que estão fazendo pesquisas, que estão trazendo o que há de melhor no mundo para nós. Então, é aí que a gente tem que se informar. Agora, podemos ter problemas? Podemos. E aí, os estudos não param, né? Porque estamos sempre melhorando medicamentos, né? A primeira vacina de meningite que saiu, ela só funcionava em crianças acima de 2 anos. Nos pititicos não funcionava. A medicina avançou. Hoje temos vacina que pode ser aplicada num bebezinho de 2 meses e dá proteção. Então, é isso. A ciência está sempre avançando e a gente tem que continuar estudando, mas não dá para não levar os nossos bebês para vacinar de sarampo e perdê-lo por sarampo, né? Não dá. E eu vou fazer um adendo ao Bruno, que perguntou de sarampo também, né? A Covid tem uma mortalidade pequena, ela tem uma mortalidade alta pelo número grande, mas sarampo é uma doença que pode ter uma mortalidade tão elevada quanto 20%. Sarampo é uma doença de maior transmissibilidade do que a Covid. Uma pessoa com Covid vai transmitir para ou para, no máximo, nos altamente infectantes, 5, 6, 7 pessoas. Uma pessoa com sarampo transmite para 15, 20 outros susceptíveis. É a doença infecciosa mais transmissível hoje, é a doença do sarampo, de mais facilidade de transmissão. Então, é importante a vacinação
de crianças, adolescentes, gestantes, né? Procure a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E informe, você que é pai, você que é mãe, não leiam zaps e informações de Facebook, porque elas vão te levar para esta rede de pessoas que são antivacinologistas. Isso mesmo, eu concordo. Quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso na FATEC, eu usei o material da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Então, eu tinha dados físicos, eu tinha várias informações super legais, então eu tinha um embasamento para o meu trabalho, né? Eu acho que isso a gente tem que trazer para a vida da gente. Tá tudo muito fácil e disponível hoje. Antes ficava na mão do médico, hoje a gente consegue ler esses materiais, a gente consegue entender, e muitos médicos estão falando, né? A doutora Ariana Young, a doutora Ana Paula, elas fazem lives, elas falam hoje de alergia, numa linguagem que os papais e as mamães conseguem entender. Isso tem acontecido, né? A nossa conversa mesmo é uma conversa para que uma pessoa leiga consiga entender e entender a importância da vacinação, né? E perder um pouquinho do medo. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando, fazer uma menção especial à Clarissa Queira, que é uma amiga muito querida minha, é minha amiga pelo empreendedorismo, ela é dona do laboratório de análises clínicas de Pompeia, o LAC. Ela mandou um abraço para você, a Luciana mandou um abraço. Ai, deixa eu ver o que ela colocou. Eu já tomei as doses da SCR, opa, subiu. E doses de sarampo em campanha. Ao todo, tenho 6 doses para sarampo. O posto de saúde insiste que eu tenho que tomar mais um reforço de sarampo. É preciso mesmo? É uma pergunta que ela te faz. Olha, a campanha de vacinação foi independente do número de doses para profissional da saúde. Se ela tem 6 doses e ela tem 39 anos, ela não precisa tomar. Eu acho que foi uma falta de entendimento. A não ser que ela seja uma contactuante de caso suspeito. Quando a gente está com caso suspeito de sarampo, para se fazer o bloqueio, a gente vacina todos, independente do número de doses. Se não for assim, na idade dela, com esse número de doses, ela não precisa tomar a vacina. Tá, Clarissa? Um beijo. Obrigada. Eu só vou responder. O Dagoberto, ele pergunta qual a minha formação, né? Dagoberto, eu sou assistente social de formação, apaixonada pelo tema. Né? A nossa empresa trabalha promovendo acolhimento, inclusão social e qualidade de vida para os alérgicos, especialmente através da alimentação. Mas depois eu fiz a faculdade de Tecnologia em Alimentos aqui na FATEC, para aprender a desenvolver alimentos. Né? E foi quando eu entendi que fazer alimento não é só cozinhar, é você fazer a química acontecer. Existe conhecimento para produzir alimento, né? É uma coisa muito linda, né? Então, obrigada pela pergunta, prazer em te conhecer, viu? Obrigada a todos que nos assistiram. Eu vou pedir para vocês, gente, curtam as redes sociais da Clínica SGARB. É uma clínica de vacinação aqui em Marília, muito conhecida, muito querida. Curtam também as nossas redes sociais da SOS Alergia. Eu tenho que ler porque eu não sou blogueira, né? Vocês já viram, né? Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, ajudem a compartilhar, né? Ativem o sininho para que a gente possa avisar quando tiver outras lives. E para finalizar, eu não sou de fazer propaganda, gente, mas eu preciso fazer um anúncio, porque o meu marido acabou de trazer para mim, né? Ele foi lá para a CIS, que é a empresa que presta serviço para a gente. Essa daqui é a caixinha do nosso panetone, espalhando amor com doçura, né? Nesse ano, cada panetone que um cliente comprar, a gente vai doar outro para uma instituição não falo nem instituição, para pessoas mais carentes, né? Aqui está escrito: mais do que amar o que fazemos, amamos para quem fazemos. Esse é o lema da SOS Alergia. E isso vai acontecer aqui em Marília, lá em Boa Vista, em Fortaleza, em João Pessoa, onde as nossas franquias estão, Goiânia, Brasília. Eu não citei todas, né? Mas cada
panetone vendido, uma outra pessoa vai ganhar. Por exemplo, de Belo Horizonte me emocionou muito, porque ele vai dar para um grupo de crianças que tem câncer. Né? Então, cada um que você compra vai ser doado para outro, tá? Essa é a nossa campanha. A gente está começando a anunciar na sua live, Luciana. Doutora Luciana, muito obrigada por sua participação, por tudo que você falou, tanta informação extremamente relevante. Eu até preciso conversar com o Frank para ver como é que a gente consegue, de repente, jogar esse vídeo no Instagram, divulgar mais, porque a gente precisa levar essa informação, ela pode salvar muitas vidas e ela pode resguardar, como eu disse, a minha vida de forma egoísta, né? A minha vida, a vida da minha família, mas de forma mais amorosa, né? Com um olhar mais empático, ela pode resguardar a nossa sociedade como um todo. E a gente não precisa ver gente morrendo desnecessariamente ou adoecendo desnecessariamente. Eu tenho um amigo que ele anda, né, com a muletinha por causa da poliomielite. Né, conseguiu trabalhar, conseguiu fazer, construiu uma família linda e maravilhosa, mas ele conseguiu, quantos não conseguiram? Né? E algumas gotinhas podiam ter salvado tudo, né? Então, não deixem de vacinar, não deixem de se vacinar adultos, olhem a sua carteira, né? A gente fala tanto de criança, mas os pais também precisam estar vivo para cuidar do seu filho, né? Então precisa se cuidar também. Doutora Luciana, por favor, faça suas considerações finais e a gente encerra a nossa live. Ai, Sandra, é uma delícia. Eu adoro falar de prevenção, falar de vacina. Eu trabalho com vacina há 33 anos. Eu saí da faculdade e desde então eu trabalho com vacina. Eu sou uma apaixonada por prevenção, sabe? Eu acho que quando eu vejo crianças no meu dia a dia, né, morrer com doenças infecciosas ao longo desses anos, eu falo, gente, tem vacina, né? Para que você ter um tétano, uma qualquer luxo, um sarampo? Eu sou de uma geração que vi tudo isso. Eu vi muitas pessoas morrerem de tétano, de sarampo, de meningite, de qualquer luxo. Não dá para a gente, no século que a gente está, né? Nós estamos virando para 2021, viver os mesmos medos e os mesmos problemas e as mesmas inseguranças de 2, 3 séculos atrás, né? A gente tem que ter essa empatia com o outro, né? E ter confiança, né, nas vacinas, porque é algo sério, algo importante. E se você tem dúvida, converse com o seu médico. O seu médico, ele é capaz, né, de orientar, porque nós estamos falando de uma situação gravíssima no Brasil, gravíssima, né? Nós estamos falando que o estado de São Paulo, que é o melhor estado em termos econômicos da nação, uma catástrofe, né? Em termos de adesão. Então, nenhuma vacina, eu não consigo me conformar. Então, eu tenho pedido os pais aqui na clínica SGARB para fazer este movimento. Toda criança que vem tomar a vacina, eu peço para o pai, olha, não precisa nem citar a clínica, mas poste, se você gostar de postar, poste o seu bebê, dizendo, olha, o meu bebê está vacinado, o meu bebê está protegido, né? Para fazer um movimento de lembrar aos pais a sua responsabilidade com o seu filho, né? Com seus pais, né? Que também precisam ser vacinados, e consigo mesmo. Um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham entendido que a live aqui é para falar de saúde e de prevenção. É isso mesmo, para falar de vida, gente. Muito obrigada a todos. Doutora Luciana, mais uma vez, gratidão. E quem sabe numa próxima a gente vem para falar um pouquinho mais, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.